Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O Sport oficializou a contratação de Christian Barleta e nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre o jogador. Eu tenho aqui alguns dados que eu tirei do SofaScore e do Transfer Market e depois que a gente passar por esses dados a gente entra nas características de jogo de Barleta, beleza? Então vamos lá. Barleta tem 22 anos, ou seja, novo, um jogador aí que o Sport fez um contrato até 2028 e se ele performar bem nesse tempo de contrato que ele tem, o Sport pode ganhar uma boa grana porque é um jogador jovem e com potencial ainda. Brasileiro, naturalmente, 1,78 de altura e é canhoto, ou seja, seu pé dominante é o esquerdo. Ele joga na posição de extremo direito, ou ponta direita. O seu último clube foi o Ceará. O Sport conseguiu trazê-lo de um rival nordestino e eu peguei alguns números aqui sobre jogos, gols e assistências da última temporada de Christian Barleta, da temporada 2023. Lembrando que ele jogou no Corinthians antes porque ele fez um bom campeonato paulista pelo São Bernardo, aí o Corinthians contratou o jogador e depois o Ceará foi lá e adquiriu o jogador em relação à equipe paulista. Então em 2023, Christian Barleta em relação a campeonatos brasileiros, tanto Série A como Série B, ele jogou 14 jogos, fez 3 gols e não teve nenhuma assistência. Então esses são os números de Barleta nos campeonatos nacionais da temporada passada. Vamos agora para as características de jogo de Barleta. O primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: tem bom passe curto, ou seja, ele é um jogador que se associa bem para fazer tabelas ou lançar no ponto futuro. Ele é um jogador que ele consegue manter essa posse de bola, O Sport de Mariano Souza é um time que valoriza muito esse ataque posicional, essas saídas sustentadas, e Barleta é um jogador que não mata o time. O que eu quero dizer com matar o time? Quando a bola chega, ele perde rapidamente. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador que ele consegue dominar bem a bola, consegue dar um passe curto se acontecer de haver uma linha de passe, consegue tabelar e se associar com jogadores, geralmente o lateral direito, já que ele é um ponta que atua pela direita, o próprio centroavante se cair por lá. E Gustavo Coutinho, que é o nosso centroavante, assim como o Zé Roberto, tem muita movimentação. Então o Sport vai se beneficiar muito desse estilo de jogada em relação a Christian Barleta. Ele é um jogador também que consegue dar passes em pontos futuros. O que é isso? Ele recebe um passe e esse jogador que deu o passe para ele já se projeta no campo de ataque, por exemplo, ou entrando na área do adversário, ele consegue dar esse passe futuro para esse jogador. Ou seja, ele pega a bola e consegue fazer o time progredir, ganhar campo, ganhar território, não matando as jogadas. O segundo ponto é que ele possui boa coordenação e senso de troca de direção com bola dominada. Isso é um aspecto que nem todos os torcedores observam, mas ele tem uma boa coordenação, o que significa que ele não é derrubado facilmente, que ele consegue orientar o corpo dele para o pé que ele está conduzindo a bola, que geralmente é o pé esquerdo. Ele é um cara bem coordenado, ele não sai muito do eixo quando ele tem a bola dominada. Isso é bom porque ele consegue proteger a bola, ele consegue aliar a sua velocidade ao domínio que ele tem em relação à bola. E a sua troca de direção é muito boa, porque em vários momentos ele sai da direita para o meio e ele consegue trocar bem essa direção quando está marcado também. Então, quando um jogador, o zagueiro adversário, por exemplo, está ali na tentativa de recuperar a bola dele, ele consegue colocar o corpo dele para poder não deixar que essa bola seja roubada. Ele consegue mudar a direção, Ele pode tirar o corpo dele da esquerda e jogar para a direita ou vice-versa, mas ele sempre está bem coordenado e troca bem a direção para se desvencilhar da marcação do adversário. Costuma cortar da direita para dentro a fim de trabalhar melhor com seu pé dominante. O que eu quero dizer com isso? Ele é um jogador canhoto e na maioria das vezes os treinadores colocam ele para atuar pelo lado direito. E aí ele pode jogar tanto aberto, pisando na linha, na amplitude, como eu já falei aqui para vocês em outros momentos, como pelo meio, liberando o corredor para o lateral direito do Sport, que é Pedro Lima. Mas em todas essas ocasiões, ele é um cara que sempre puxa do lado direito para dentro para finalizar ou para trabalhar alguma jogada. Por quê? Como ele é canhoto, ele é um jogador que tem mais domínio do seu pé esquerdo. Então ele precisa puxar para dentro,
para tentar alguma jogada. Se ele fosse destro jogando na direita, por exemplo, ele poderia atacar a profundidade. O que eu quero dizer com isso? Levar a bola de forma mais reta, indo ali na direção da linha de fundo, por exemplo, para tentar um cruzamento. Barleta raramente vai fazer isso. Ele é um jogador que ele sempre vai trazer da direita para o meio, para, como eu falei para vocês, tentar alguma finalização, triangulação, criar alguma jogada, dar alguma assistência para algum jogador que esteja entrando na grande área do adversário. Então percebam que ele é um jogador que sempre vai tentar trazer a maioria das jogadas que ele cria para o seu pé dominante, que é o seu pé esquerdo. Barleta é um jogador muito técnico, né? Aqui a gente já falou sobre passes curtos, passes no ponto futuro, sobre esse gesto de domínio com o pé esquerdo, e a finalização dele não é diferente. A sua finalização é muito técnica e bem direcionada. Obviamente que isso não quer dizer que todas as vezes que ele irá finalizar sejam finalizações que vão resultar em gols, que vão passar muito perto. Observem que a maioria das finalizações dele é muito técnica. Ele consegue colocar a bola no ângulo, por exemplo, como ele já fez gol dessa forma. Ele é um cara que quando bate na bola, a bola sai de uma forma que vai em direção ao gol do adversário, porque ele, enquanto jogador, é muito técnico. Então esses aspectos técnicos dele, como domínio, passe e finalização, que é o que a gente está falando agora, são executados de maneira bem positiva, bem técnica. Ele não é aquele jogador que vai isolar todas as bolas, que vai desperdiçar lances em que ele pode finalizar. Então ele é um cara que tem uma finalização técnica e bem direcionada também. Um parênteses aqui rapidinho é que a prova de que ele é um jogador muito técnico é que o Red Bull Bragantino estava interessado na contratação dele em relação ao Ceará, né? Então, para o Red Bull Bragantino, que é um time aí, que é uma marca a nível mundial, e está interessada em um jogador, é porque esse jogador tem recursos e tem potencial de uma futura venda, por exemplo. Então, para mim, a gente vai falar isso no final do vídeo, foi um grande acerto do esporte trazer esse jogador. Um outro aspecto é sobre 1 contra 1, né? Todo mundo aí fica falando do 1 contra 1 de Romarinho, por exemplo, fica falando negativamente do 1 contra 1 de Arthur Caíque, de Pablo Diego, que são os pontas que ainda não conseguiram encaixar no esporte, mas o 1 contra 1 de Barleta se baseia mais no jogo de corpo do que propriamente no drible, ou seja, ele é um cara que quando ele está sendo confrontado contra o adversário, ele se desvencilha desse adversário utilizando o corpo, né? Essa troca de direção que eu falei para vocês, ele protege a bola também e tenta ganhar na força, coisa, por exemplo, que Romarinho não é. Romarinho é um cara mais driblador e consegue aliar ao drible sua agilidade. Barleta não, Barleta usa muito o corpo dele, o lado físico dele, para arrastar, para tirar o adversário da marcação, e nas trocas de direção ele consegue fazer isso de forma muito boa. Então percebam aí, quando ele estrear pelo esporte, o tipo de 1 contra 1 que ele tem. O 1 contra 1 dele é bom, eu acho o de Romarinho melhor do que o de Barleta em relação à quantidade, em quantificação, mas quando o Barleta consegue ganhar confrontos individuais é muito por conta da parte física dele e não propriamente por conta do drible de forma plástica, como o Romarinho muitas vezes. Ele gosta de arriscar de fora da área, então é um jogador que não tem medo se ele tiver o corredor aberto, se a cabeça da área do adversário estiver desprotegida, ou mesmo no lado esquerdo, no bico da grande área, e isso acontece também no lado direito, ele é um cara que vai bater de fora da área. Ele já fez alguns gols dessa forma, ele já criou algumas oportunidades claras de gols dessa forma também, então isso é bom, porque além de finalizar de dentro da área, como é uma característica dele também, né? Ele é um jogador que aparece muito dentro da área do adversário. Quando ele tiver oportunidades de finalizar de fora da área, ele vai finalizar. E lembrem-se do que eu falei, a finalização dele é muito técnica. Então é capaz de ele achar um chute no ângulo muito bem dado, um chute a meia altura, uma bola colocada. Então isso é um aspecto importante que o esporte vai precisar, porque é um repertório de jogadas em um mesmo jogador. Ele é difícil de ser derrubado, foi uma característica que eu observei revendo alguns jogos dele pelas outras equipes em que ele jogou. Várias vezes os zagueiros, os laterais,
davam pancada nele, tentando derrubar ele, e ele aguentava a pressão, né? Ele não é um cara muito forte fisicamente, mas ele tem 1,78, quase 1,80, então ele é considerado alto para a posição. Haja vista aí que a gente tem, por exemplo, Romarinho, que é um cara menor, mas Barleta é um cara que sustenta muito o jogo e isso é muito bom, seja para arraste na profundidade, seja para manutenção da posse de bola e seja até para criar alguma jogada de acordo com o que o Sport vai precisar no momento. E tudo isso é graças à capacidade dele de sustentar essa carga dos adversários. Então ele consegue competir bem ali contra zagueiros e laterais. E o último tópico, né, dele é que ele apresenta passadas largas, ele é um cara rápido, o que favorece a sua recomposição pelo lado direito. O Sport hoje vive um momento de instabilidade defensiva, melhorou, né, o jogo contra o Fortaleza e o empate por 1-1 na Copa do Nordeste. Deu um equilíbrio, deu uma visão boa em termos de futuro, porque o time foi muito competitivo e foi muito bem. Na minha opinião, foi a melhor partida da equipe no ano e o Sport precisa ajustar os seus momentos sem bola, né? Tanto as transições defensivas como o momento ali sem bola defensivo mesmo. E Barleta, diferente de Romarinho, que na minha opinião falha muito nessa recomposição, Barleta é um cara que ele consegue ir à frente e volta também marcando, fechando geralmente essa segunda linha pelo lado direito, justamente por suas passadas largas. Ele é um cara que em poucos passes ele consegue atingir uma área muito boa de campo, sendo nos momentos de ataque como nos momentos defensivos. Então ele não precisa dar muitas passadas para atingir um ponto específico no campo. Ele com 3, 4 passadas ele avança muito em termos de território e também ele é rápido. Ele não é tão rápido como Romarinho, porque Romarinho é pequeno, as pernas não são grandes, né? As passadas de Romarinho são menores do que a de Barleta, mas Barleta é um cara que consegue atingir essa velocidade por conta das passadas dele. Então ele consegue ir bem à frente e volta para marcar, fechando esse lado e sendo combativo pelo lado direito nos momentos sem bola. O que é bom porque além de a gente ter um jogador que vai acrescentar ofensivamente, a gente tem um jogador também que tem uma capacidade tática para ajudar o Sport nos momentos sem bola. Bem, conclusão. Eu aprovo a contratação desse jogador desde que o Sport começou ali a sondar, quando teve aqueles rumores que ele poderia acertar com o Sport. Eu estava feliz, eu estava torcendo muito para esse jogador vir. O Sport oficializou ele, então ele deve estrear muito em breve, né, em relação a isso de documentação. Deve estar tudo em dia aí para o Sport poder fazer com que esse jogador estreie o mais rápido possível. É um jogador técnico, um jogador muito novo ainda, ou seja, tem potencial de uma futura venda. O contrato é até 2028, então ele deve ter uma multa boa se algum time do exterior, por exemplo, quiser comprá-lo. E ele tende a disputar a vaga pelo lado direito, hoje ocupado, né, por Lucas Lima. Às vezes Fabrício Domingues joga por ali, mas Barleta chega no Sport para brigar pela posição, ou pelo menos ser um reserva muito útil, quase como um 12º jogador, porque tem muito a acrescentar ao time, repito, nos momentos com bola, mas também nos momentos sem bola. Então eu aprovo a contratação de Christian Barleta. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre o esporte, aproveita para se inscrever pelo Esporte Tudo. Até a próxima. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.